Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio, também as crianças, e no silêncio peçamos ao Espírito Santo que esquadrinha os corações, mesmo as profundezas de Deus, que o Espírito Santo venha esquadrinhar as profundezas da nossa mente, do nosso coração, e nos fazer compreender plenamente a palavra de Deus. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho com Jesus através do Evangelho de Mateus. Há 2 domingos atrás, nós subimos com Jesus no monte. Jesus sentou e começou a nos ensinar com aquele ensino da grande pregação de Jesus, o Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7, que nós estamos fazendo um mutirão e lendo constantemente, não estamos? Então, continua a leitura, não pare a leitura. Ainda temos 2 semanas continuando essa leitura do capítulo 5, 6 e 7. Jesus apresentou as bem-aventuranças e agora ele está, eu vou usar uma expressão bem caipira, ele está destrinchando cada uma das bem-aventuranças. Ele está mostrando para a gente como aplicar as bem-aventuranças, de cada uma delas, de forma muito concreta, em situações muito concretas na vida da gente. E Jesus faz isso comparando as bem-aventuranças com os 10 mandamentos. Isso é muito importante. É um tipo de reunião de Jesus lá em cima do monte, é um tipo de assembleia constituinte, em que Jesus pega a doutrina do Antigo Testamento, resumida nos 10 mandamentos, e fala: a partir de hoje
eu quero que vocês compreendam de uma maneira nova essa lei de Deus. Vamos lá? Tomem comigo, vocês que celebram o 7º dia, tomem essa palavra do Evangelho, número 9 do seu folheto, Mateus, capítulo 5, versículos do 20 até o 37, com alguns recortes. Esses versículos que foram tirados, todo mundo está lendo o capítulo 5 ao longo da semana 6 e 7, e você vai entender que os versículos que foram tirados é para fazer um resumo, porque a segunda leitura, o Salmo e a primeira leitura, ajuda a esclarecer essas 3 sentenças de Jesus. Ele falou domingo passado que quem assume viver as bem-aventuranças se torna no mundo sal da terra e luz do mundo. Chamou-nos a ser sal e luz. Agora, ser sal e luz significa os dons, a graça de viver as bem-aventuranças e dar sabor para a vida do mundo e clarear a vida do mundo. Hoje Jesus vai tocar em 3 pontos importantíssimos, de 3 realidades muito fortes dentro de cada um de nós, não no mundo, mas dentro de cada um de nós. Vamos lá? Tomem comigo. Crianças, vamos lá, crianças? Acompanhem, bem bonitinho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu vos digo, leia. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Há 5 domingos atrás, Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, mudou lá de Nazaré para Galiléia, lembra? E iniciou sua vida pública pregando. E a primeira palavra que Jesus pronunciou na pregação dele, no ensino dele ao mundo foi, alguém se lembra qual é a primeira palavra que Jesus pronunciou quando começou a pregar? Convertei-vos. Graças a Deus que tem gente que guardou isso. Não esqueça mais nunca. A primeira palavra que Jesus pronunciou quando ele iniciou a vida pública dele, a missão dele no mundo, foi dizer: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, o reino de Deus está próximo. Para a gente entrar dentro dele, é preciso fazer o quê? Converter. Converter, uma palavra grega que significa metanoia, mudança da mentalidade para mudar a meta da nossa vida. Então, hoje Jesus fala isso de uma maneira diferente, usando as expressões que o povo tinha muita familiaridade com elas. Jesus fala: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês também não vão entrar no reino dos céus. O que é que Jesus entende por justiça? Lembra que eu falava do ensino do Papa Bento? O Papa Bento diz que justiça para o mundo é eu lutar para dar a você o que é direito seu. Justiça da cruz é dar a você a vida de Jesus. Justiça da cruz, justiça do amor de Jesus, não é eu lutar para que você tenha acesso ao que é de direito seu, mas a justiça de Jesus e da cruz é eu lutar para que você tenha acesso ao que é de Deus, a salvação, que inclusive nós perdemos por causa do pecado. Então, justiça para Jesus e para a Bíblia, para o Evangelho, é muito mais que a doutrina dos direitos daqui da terra. Prestemos atenção numa coisa. Jesus vai dizer assim: olha, os fariseus e os mestres da lei, eles são reconhecidos dentro da religião judaica como o povo mais famoso, os mais observadores da religião. E Jesus fala assim: vocês têm que ser mais do que eles. Eles sabem o Antigo Testamento de cor.
eles leram o Antigo Testamento todo e catalogaram 613 versículos da Bíblia de cor. Eles sabem de cor e eles observam rigorosamente. E Jesus diz: vocês têm que ser mais do que eles. Nós não sabemos nem os 10 mandamentos, mas Jesus vai dizer para nós como é que a gente deve viver a justiça mais do que os mais famosos do tempo dele, que eram considerados os mais religiosos e piedosos. Vamos ver? Tomem comigo. Pegue lá. Oi, crianças. Vamos lá? Todo mundo. Bem bonito. Versículo 21. Todos juntos. Vós ouvistes o que foi dito. Firma. Aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Continua. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Para lá. Os 10 mandamentos têm aquela sequência. Os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome em vão, guardar o dia do Senhor, não é? Os 3 primeiros mandamentos se referem sobre a nossa relação com Deus. Depois o 7º até o 10º, desculpe, o 4º até o 10º, vai tratar do nosso relacionamento conosco. Os 7 mandamentos falam da nossa relação conosco. E quando os 10 mandamentos falam de como nós devemos nos relacionar, o mais importante dos mandamentos, dos 7, é que nós não podemos matar. Aí, você fica feliz, dizendo assim: graças a Deus eu nunca matei. Esse pecado eu nunca cometi. Jesus hoje fala para mim e para você, pois a partir de hoje eu quero que você entenda uma coisa. Simplesmente dizer eu nunca matei, para um discípulo meu, para uma discípula minha, é muito pouco. Você ouviu o que foi dito aos antigos, aos antepassados? Você ouviu, não matar. Eu falo para você, pois você não deve cultivar no seu coração nenhum tipo de sentimento ruim. Quem se encoleriza contra o seu irmão será réu. Olhe para a cruz. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Crianças, olhe aqui para a cruz. Estenda a mão aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus, hoje o Senhor me ensina que não matar não é simplesmente pegar uma arma e tirar a vida de alguém. Hoje o Senhor ensina que eu não posso ser discípulo do Senhor e cultivar no coração nenhum tipo de sentimento de cólera, de mágoa, de irritação, de fúria, de raiva. Jesus, pelo sangue derramado na cruz, tira de mim o domínio dos meus sentimentos ruins. Amém. Irmão, repito, tem muitos de nós que se orgulham dizendo que nunca matou. Nunca matou porque acha que nunca pegou uma arma. Mas os torturadores usam técnica que é não matar o torturado rápido para se divertirem com o sofrimento dele. Às vezes nós não matamos os outros porque a gente quer ver sofrer longamente, por isso a gente não mata. A gente prefere que ele dure muito para que a gente passe muitos anos falando mal e vendo a queda e a destruição dele. Isso existe?
Jesus está dizendo para nós que a partir de hoje, sentimento ruim não pode mais ser cultivado em nós. Os 10 mandamentos, eu falei domingo passado e atrasado, Deus deu ao povo, através de Moisés, como placas indicando o caminho por onde caminhar. O povo, os antigos, os fariseus e mestres da lei, ao invés de pegar os 10 mandamentos e fazer deles um caminho a seguir, fizeram deles uma cerca e ficaram do lado de dentro dizendo: não pode matar, não pode roubar, não pode cometer adultério, não pode cobiçar coisa alheia, não pode. E Jesus falou: olha, só dizer o que não pode é muito pouco. Ele fala que as bem-aventuranças são uma porta que abre um caminho enorme para nós. Nós não nascemos para ficar dentro de uma cerca dizendo que não pode. Pai e mãe, dizer para o seu filho o que não pode é muito pouco. Jesus fala que nós não entraremos no céu se a gente cultivar no coração qualquer tipo de sentimento ruim contra o nosso próximo. Você pode rezar o tanto que for, pode ir na igreja o tanto que for, mas se o seu coração não experimenta metanoia, não experimenta a conversão dos sentimentos, você não entra no reino. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Você sabe quais são os sentimentos que mais têm destruído a sua vida espiritual, os sentimentos que mais têm estragado o seu relacionamento no seu trabalho, na escola, na igreja, na família. Peça a Jesus para ajudar você a vencer todos os sentimentos ruins. Olhe para a cruz, não estenda a sua mão não, estenda a mão com mais carinho e olhe para a cruz e diga comigo: Jesus, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. O seu Espírito esquadrinha as intenções do coração. Ajuda-me a vencer. Tira de mim os sentimentos ruins. Amém. Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio 5:17 fala para não matar. Jesus, no capítulo 5, versículo 22, 21 e 22, fala para nem ter sentimento ruim. Mudou? Mudou, igreja? Então, Jesus mexeu nos sentimentos. Agora Ele vai mexer em outra coisa muito séria em sua vida e em nossa vida. Vamos lá? Versículo 27. Leia. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O adultério é símbolo maior do poder da sedução, que nós somos dominados pela sedução das coisas agradáveis. Para quem acompanha a missa diariamente, a liturgia diária, nós estamos nessa semana passada lendo o livro do Gênesis, não é? A serpente conversando com Eva, ela diz assim para Eva: é verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim? Eva fala: não, nós podemos comer de todos os frutos de todas as árvores, mas dessa que está no centro do jardim não podemos comer. A serpente fala: deixa de ser boba, pode comer sim. Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. E Eva achou que o fruto da árvore era apetitoso, agradável aos olhos. Então, não cometer adultério também é muito pouco. Tem gente que vem confessar
e diz orgulhoso que nunca cometeu adultério. Jesus fala: é pouco. Eu digo que a todo aquele que olhar para uma pessoa, para o outro, a mulher olhar para o homem olhar para a mulher, com o desejo de possuí-lo em seu coração, já cometeu adultério. Irmã, irmão, Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. Jesus fala no Evangelho de Mateus, versículo 29 e 30, que se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se sua mão te leva a pecar, corta. Não seja escravo dos desejos. Nós vivemos numa sociedade que descobriu o quanto é fácil manipular a gente através da provocação dos nossos desejos, não é? Nós vivemos numa sociedade extravagantemente erotizada, pornográfica, erótica. Hoje eu estava na feira. Depois da missa eu fui fazer feira, e na barraca de suco tinha um banner bem grande na barraca de suco: suco de laranja faz bem para a saúde. E uma mulher com os seios todos de fora no banner. E eu pensava exatamente isso: que seio de fora tem a ver com suco de laranja? Não é? Tudo tem que ter um apelo de pornografia e de erotismo, e a gente entra nessa. Mas não só com o sexo, é com tudo. Quem aqui não acabou de almoçar, de comer até no domingo, termina de comer, está entupido, vai lá para a sala para tirar um sono e ver televisão. Começa a ver televisão, vem um comercial de sorvete derretendo, de refrigerante suado, geladinho, e de um hambúrguer assim escorrendo queijo quente. Você pensa: nossa, mas que trem gostoso, deu vontade de comer. Você não está dando conta de ficar em pé de tão cheio, mas a propaganda aguça em você o desejo de enfiar mais um trem no seu estômago. Não é assim? Escravidão dos desejos. Os desejos situam aqui no campo das compensações. Você pode colocar na lista dos desejos, tudo aquilo que escraviza você através dos apetites, os vícios: cigarro, bebida, comida, jogos, videogame, jogo de carta, de azar. Você pode colocar pornografia. Tudo aquilo que escraviza você é coisa que situa no campo dos desejos e que faz você ser dominada pela carne, dominado pelos impulsos da carne. Jesus diz assim: está escrito não cometer adultério. Ele diz: isso é pouco. Eu digo para vocês, não sejam escravos dos desejos. Quer ver como é que a nossa sociedade escraviza? Constantemente me ocorre isso, mas esses dias, eu saindo em procissão aqui depois da missa, das 10, uma mãe com uma criança, um bebê pequeno, de 2 anos e meio, 3, no braço dela. O menininho, falando com dificuldade, fecha a cara para mim, põe o dedo no meu nariz e fala: você não me deu a bolachinha. E a mãe, feliz, olha para mim e fala: é porque lá na igreja que a gente frequenta, o padre fala para as crianças que comportarem bonitinha, termina, dá uma bolachinha para todo mundo. Aí eu fechei a cara para a mãe e para o menino e falei: menino, você não vem na igreja para ficar comportadinho e em troca disso ganhar uma bolachinha. Isso é corrupção. Você vem na igreja para não comer bolachinha, mas para pedir ao Senhor que te dê fome e sede de justiça, para dizer para sua mãe e o padre pregar para você que você tem que ter fome da palavra de Deus mais do que bolachinha. Entendeu? O Papa
O Papa São João Paulo II, já repeti isso muitas vezes e vou repetir. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta para os bispos e para os padres, para o mundo, dizendo: vocês estão pregando uma pregação muito fácil, prometendo para as pessoas que se elas vierem na igreja, fizerem tal tipo de reza e dar o dinheiro para a igreja, elas vão realizar os desejos delas. O Papa João Paulo II falava: não, isso é uma mentira. A igreja não é um lugar onde as pessoas realizam os desejos. A igreja é o lugar onde as pessoas permitem Jesus educar os seus desejos, onde as pessoas permitem Jesus botar o dedo e dizer: você a partir de agora não vai ser mais escravo desses seus impulsos da carne. Tá claro? Tá claro? Tem vó, tem vô, tem pai e mãe que destrói e estraga a vida de uma criança para o resto da vida, aguçando nela os desejos e fazendo gambira com ela, não educando, mas domesticando, igual cachorro. Comporta direitinho, que depois eu te dou um agradinho. A criança é domesticada, ela não é educada nos desejos. Tem diferença? Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Você sabe quais são os desejos que mais ferem você, que mais escravizam você? Diga para Jesus: Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sede que o Senhor passou, pela sede que o Senhor passou, pela fome, pelas dores, por todo o sofrimento, eu te peço, não permita que para realizar meus desejos, eu abandone o projeto que o Senhor quer que eu assuma, fazer a vontade do Pai. Dá-me esse desejo, põe em mim essa vontade, maior que todos os desejos, fazer a vontade de Deus, como o Senhor fez. Amém. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Eu insisto, porque muita gente é escravo dos desejos. Peça ao Senhor, suplique do Senhor. Amém. Irmã, irmão, é muito mais do que não cometer adultério. Jesus agora vai mexer numa outra caixinha de surpresa em nós. Ele falou que a gente tem que ter controle sobre os sentimentos, falou que a gente precisa ter autocontrole sobre os desejos, e agora ele vai falar que nós precisamos ter controle sobre os nossos pensamentos. Vamos lá? Tome comigo. Todos juntos. Versículo 33. Juntos. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Não jurar falso. Levítico 19, 24, Números 30, versículo 3, Deuteronômio 23, 22. Não jurar falso. Jesus fala: não jurar falso é pouco. Vocês não vão jurar de modo nenhum. Tem um ditado lá na terra de Jesus que diz assim: seja o seu falar tão verdadeiro que você não precise nunca de recorrer ao juramento.
Não jurar significa, estenda a mão para a cruz, repita comigo. Diga comigo: Jesus, Jesus, o Senhor falou o Senhor falou que não posso jurar, que não posso jurar, nem pelo céu, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por Jerusalém, nem por minha cabeça. nem por minha cabeça. Eu não posso jurar, Eu não posso nem jurar, falso e nem verdadeiro, nem falso nem verdadeiro, porque o Senhor não quer porque o Senhor não quer que eu seja escravo que eu seja escravo da minha fraqueza. da minha fraqueza. Amém. Amém. Uma pessoa, vocês esposas e esposos, vocês pais e mães, que uma criança toda hora chega em você, mãe, e pergunta, começa a te perguntar: mamãe, você me ama? Amo. Você jura? Juro. Sabe o que significa isso? Se ela está perguntando toda hora, é porque ela tem no coraçãozinho dela uma insegurança e você não é capaz de convencê-la. Se você, toda hora que fala alguma coisa com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, o seu esposo, você tem que falar: não, juro por Deus, não, juro pela minha vida, juro por esse sol. Se você fica jurando toda hora, sabe o que significa? Que você é fraca na razão, no pensamento, nas convicções e fraco na palavra. Entendeu? Então, o que precisa ser melhorado é, primeiro, qual é o tamanho da convicção que você tem com o que você fala? Qual é o tamanho da convicção que você é capaz de gerar no coração da pessoa com quem você conversa e que costuma não acreditar em você? Cadê a autenticidade? Para a pessoa olhar para você: olha, você tem uma maneira tão correta na forma de pensar, de desejar, de falar, de praticar as coisas, que eu tenho toda a confiança. Eu concordo, entendo, aceito o que você falou, tá bom? Quem jura toda hora é um fraco nas convicções. Paulo diz assim: vós deveis saber dar as razões da vossa fé. Você precisa dar conta de dar as razões das suas convicções. Não jureis de modo algum. Para quem está lendo o capítulo 5, 6 e 7, viu lá que Jesus destrincha, dizendo: não jure nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por sua cabeça. Não jure de jeito nenhum. Nós vivemos numa sociedade, toda semana eu tenho escutado as pessoas, e a reclamação principal que eu escuto hoje em dia é a seguinte: na maioria das vezes, as mulheres reclamando que convivem com homens de convicções fracas. Tem um problema errado conosco, com nós homens, com a cultura e com a sociedade, e também com a educação que nossas mães dão para nós e nossos avós, que torna a gente imaturo. O que tem de mulher, namorada, noivo, noiva, esposa, que fala: padre, meu marido é imaturo, ele não cresce, ele não amadurece. Isso existe, mulheres? Então, tem um problema grave com as nossas convicções. E é por isso que nas nossas relações, nosso argumento é fraco. Quando o argumento é fraco, qual é o apelo que nós usamos? Dar agrados, não é? Dar presentinho. Porque o argumento é fraco, aí a gente toda hora dá um agradinho. Ceva a capivara, ceva o tatu, ceva o lobo, mas não muda o temperamento do lobo, da capivara, do tatu. Entendido? Não transforma a pessoa.
não cria vínculo de amadurecimento. Nós vivemos numa sociedade de gente que pensa pouco e fraco. Nós homens, 9 anos, 19, 29, 39, 49, com infantilidade, com incapacidade de enfrentar os problemas e administrar os problemas e falar dos problemas e enfrentá-los, ainda que nunca daremos conta de resolvê-los. As mulheres enfrentam os problemas mesmo que não resolva, mas elas enfrentam. Nós homens fugimos dos problemas. Não tem sido assim? Não se trata de ter um heroísmo que resolve tudo, não. Não resolve, mas ao menos enfrenta, conversa sobre, discuta, enfrenta, mergulha na realidade do que você é. Olhe para a cruz de Jesus. Por que é que eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Sabe para quê? Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Mateus capítulo 7, no final do capítulo 7, Jesus ensinava como quem tem autoridade. Os argumentos dele, as convicções dele eram profundas. A coroa de espinhos é dizer: vamos desmantelar as convicções desse camarada. Ele diz que é o Filho de Deus, vamos tirar da cabeça dele essa convicção de que ele é esse filho do Pai. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus e diga comigo: Jesus, pelos espinhos cravados na sua cabeça, tentando arrancar e enfraquecer as suas convicções, o seu pensamento, a sua razão, a sua certeza do amor do Pai, por tudo que o Senhor sofreu, com os espinhos desta coroa. Eu te peço, dá-me a firmeza dos pensamentos, das convicções, da razão, dos argumentos. Dá-me a graça de ter essa firmeza do Senhor. Amém. Irmã, irmão, você sabe quais são as ameaças que você enfrenta na sua vida, nos seus relacionamentos, no trabalho, na escola, na igreja, na sociedade, que tenta enfraquecer suas convicções, não sabe? Pois fique mais tempo diante da cruz e olhe para a coroa de espinhos de Jesus e fala: eu não vou enfraquecer. O resultado desse embate, de gente com sentimentos fracos, não mata, mas é cheio de raiva, de ira, de revolta, de mágoa, de ressentimento, de culpa. Não mata, mas é cheio de sentimento ruim. Não comete adultério, mas é cheio e tomado de desejos ruins. Não jura falso, mas é tomado de pensamentos fracos. Sabe qual é o resultado disso? Querem ouvir? Deixa eu pegar aqui porque está anotado. Irmã, irmão, olhe só. Presta atenção numa coisa que eu publiquei, mandei para os grupos todos da paróquia. O Brasil está entre os 3 países onde mais tem gente doente sofrendo com o transtorno da ansiedade. A ansiedade, ela é fruto exatamente disso. Gente com sentimento fraco, com desejo fraco e com pensamento fraco. Ela começa a ter uma insegurança, um medo, uma dúvida, uma vontade de ter controle do que ela não pode ter controle. Sabe quais são os dados? Em cada 10 brasileiros, 7 sofrem de ansiedade. E desses 7 que sofrem ansiedade, 4 sofrem de ansiedade patológica.
Quer dizer que de cada 100 de nós aqui na igreja, 70 é escrava e escravo da ansiedade. E dos 70 que são ansiosos, 40 têm ansiedade patológica. Sabe o que isso significa? Que você é escrava de uma coisa. O ansioso, a ansiosa, ela não experimenta a graça de Deus no momento presente. Ela está sempre ferida e machucada com o passado, insegura com o futuro e revoltada com o presente. Esse é o resultado da matemática da ansiedade. E olha, se você quer entender um pouco mais, sabe quais são os sintomas alguns sintomas que você tem a ansiedade? Os sintomas são mais comuns, são dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal, inchaço, torpor, mente o tempo inteiro distraída e dispersa, o tempo inteiro perde a concentração. A ansiedade, ela provoca na gente, os distúrbios da ansiedade provocam na gente alergias, gastrite, úlcera, herpes, asma, fibromialgia, inflamação e disfunção nos nervos. Sabe por quê? Porque a sociedade pega e controla a gente, fazendo a gente ser escravo do mundo e das coisas do mundo, não deixando a gente ter sentimento do jeito que Jesus teve. A gente não pode ter sentimentos profundos e verdadeiros. A gente não pode ter desejos mais altos e elevados. A gente está sempre com os desejos daqui. O Papa Francisco diz que a sociedade moderna do consumo enfia na cabeça da gente desejos absolutos de coisas provisórias. Se acaba de comprar o celular, já fica com raiva porque um colega no serviço comprou um melhor, até mais barato na promoção, não é assim? Se acaba de comprar um carro, de tingir o cabelo, de fazer uma plástica, de reformar a casa, você está o tempo inteiro querendo, tendo desejos absolutos, eu vou conseguir coisas provisórias. O resultado disso é, você nunca vive o momento presente em estado de louvor e de agradecimento a Deus pela vida que você tem, pela saúde, pela casa, pela família que você tem. Você está sempre insatisfeito. Irmã, irmão, isso está acontecendo nas nossas famílias, nossas casas ou não? Estenda a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus. Jesus. O seu lado foi traspassado pela lança. O seu lado foi traspassado pela lança. Porque queriam ferir e tirar do seu coração os sentimentos mais profundos e verdadeiros. A coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça para tentarem destruir suas convicções, seus ideais, sua razão mais profunda. O seu corpo foi tomado de feridas, machucado, humilhado, cravado de espinhos, de cravos, porque tentaram arrancar os desejos mais nobres do seu corpo, fazer a vontade de Deus, e não a da carne, e não a dos homens. Jesus, na cruz, o Senhor provou e revelou para nós que é possível uma vida nova, liberto da escravidão que o mundo põe como regra em minha vida. Salva-me, Jesus. Liberta-me, Jesus, de tudo que me deixa escravo. Amém. Pega a segunda leitura comigo. Crianças.
Pega a segunda leitura. É impressionante o que Paulo fala nessa segunda leitura. Tome lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria. Não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo. Leia comigo. Que afinal estão votados à destruição. Os poderosos deste mundo estão votados a quê? A destruição. Você está vendo a Lava Jato, o que ela está fazendo com os poderosos deste mundo, não está? Pois não é dessa sabedoria que a palavra de Deus fala. Leia. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus. Brada a igreja. Sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Irmã, irmão, levanta sua mão direita para o céu. Repita comigo. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Escondida desde toda a eternidade. Escondida desde toda a eternidade. Foi destinada por Deus. Foi destinada por Deus. Para a nossa glória. Para a nossa glória. Não para a glória do mundo. Não para a glória e dos poderosos deste mundo. E dos poderosos deste mas mundo. Para a glória. Mas para a glória. Das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Dá-me, Senhor. Dá-me, Senhor. Buscar essa glória. Buscar essa glória. Da sua sabedoria. Da sua sabedoria. Amém. Amém. Continue a leitura. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Leia, igreja. Pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração jamais pressentiu. O que Deus prepara para você, você nunca viu em propaganda e em vitrine nenhuma. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, coração jamais pressentiu. O que Deus preparou e prepara para você é muito mais do que todo o melhor que esse mundo oferece, te enganando. Amém? Diga comigo, Jesus. Jesus, dá-me a graça. Dá-me a graça. De buscar essa realidade. Essa realidade. Que meus olhos não viram. Que meus olhos não viram. Ouvidos não ouviram. Ouvidos não ouviram. Nem coração pressentiu. Nem o coração pressentiu. Versículo 10, todo mundo leia. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. Ô igreja, a você foi dada a graça de conhecer esse mistério pelo Espírito Santo, igreja. Leia. Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Você tem coragem de deixar o Espírito Santo que habita em você esquadrinhar tudo em você? Os seus sentimentos, os seus desejos e os seus pensamentos? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e fale para Jesus: Senhor, eu te peço a força do Espírito Santo. Venha esquadrinhar meus sentimentos, meus desejos, meus pensamentos, para que eu seja uma pessoa inteira. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu acredito, o que eu pratico, o que eu faço, tudo em mim seja unido, santificado pelo Espírito Santo. Jesus, ajuda-me
Ajuda-me com teu Espírito. com teu Espírito. Amém. Amém. Irmã, irmão, às vezes tem pessoas que vão falando comigo de como é que está a vida delas, e elas contam para mim a vida delas. Ela conta o que ela pensa, o que ela pensa leva ela para cá. Ela conta para mim o que ela sente, o que ela sente leva ela para cá. Ela conta para mim o que ela fala lá na casa dela, o que ela fala leva ela para cá. Ela conta para mim o que ela pratica, o que ela pratica leva ela para cá. Sabe o que parece? Vou usar uma expressão bem grotesca. Parece um porco ou um cabrito no açougue cortado os pedaços, cada pedaço, o coração num gancho, a cabeça no outro gancho, entendeu? Cada pedaço de pendurado num gancho, a pessoa toda dividida, cortada, picada aos pedaços, ela não é inteira em nada. Isso existe? Pois você vai pedir o Espírito Santo agora para fazer você ser uma pessoa inteira e não dividida em pedaços. Amém? Incline a sua cabeça. Agora é a sua hora de falar para o Espírito Santo esquadrinhar tudo, as profundezas do seu pensar, do seu falar, do seu sentir e do seu agir. Converse com o Espírito Santo. Ele tem poder de salvar você e fazer você alguém muito mais profundo do que um mero observador do que não pode, do que é proibido, mas alguém que vive a aventura das bem-aventuranças, manso de coração, puro de coração, tem fome e sede de justiça, promove a paz, é misericordioso, é pobre em espírito. Converse, reze e peça essa graça. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito,
Espírito Santo de Deus. Toma conta de tudo, Jesus. Toma o controle, Jesus. Toma o controle, Espírito Santo, dos meus sentimentos, dos meus desejos, dos meus pensamentos. Toma a direção da minha vida, Senhor. Quero ser o seu santuário. Não quero ser objeto de ninguém e não quero tratar o corpo de ninguém como objeto. Não quero ser escravo das coisas do mundo, Senhor. Quero ser servo, serva da sua palavra, da sua vontade, do seu projeto de amor, Jesus. Ficamos de pé. Deixe o folheto no banco, levante as mãos para o alto. Espírito, canta, vocês. Mais firme. Espírito Santo de Deus. Levante as mãos, crianças, também vocês. Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Senhor, eu creio. Mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas fortalecei minhas convicções. Mas fortalecei as minhas convicções. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Mas fortalecei os meus sentimentos. Os meus sentimentos. Os meus desejos. Os meus desejos. Em te servir. Em te servir. Em fazer a sua vontade. Em fazer a sua vontade. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. E quero viver como Jesus. E quero viver como Jesus. Em tudo. Em tudo. Unido a ti, meu Deus. Unido a ti, meu Deus. Renova-me. Renova. Restaura-me. Restaura. Recria-me. Recria-me. No teu divino amor. No teu divino amor. Hoje. Hoje. E sempre. E sempre. Põe a mão no coração e diga amém. Amém. Agradeça a Jesus por tudo que você é. Louve a Jesus pelo seu corpo, pelo seu coração, pela sua inteligência, sua razão. Louve a Jesus porque você pode enxergar as coisas belas que Deus criou. Louve a Jesus porque você não vai mais ser escrava dos desejos, dos pensamentos maus, dos sentimentos negativos. Louve o Senhor pela sua casa, sua família, seu trabalho, sua escola. Louve o Senhor pela sua fé, a sua igreja. Agradeça ao Senhor. Glorifica o nome dele que te ama e fez de você um templo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Glorificamos o seu nome. Bendizemos o seu nome, Senhor. Amém. Amém.